Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas ou empresários que queiram evoluir, expandir sua mente e otimizar o seu tempo. Eu sou Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, que nós temos um inimigo comum. E esse inimigo, ele assola a gente diariamente. E as pessoas, às vezes, elas desacreditam no seu próprio poder, na forma de alcançar os seus maiores sonhos. E no meio dessa celeuma toda, elas se perdem e elas se perguntam qual é o seu pior inimigo. E hoje você vai descobrir o seu pior inimigo, porque a minha convidada ela vai falar exatamente deste assunto. Mas eu sempre digo o seguinte, se você tiver dúvida do que você está ouvindo, procure pesquisar. E na internet que você vai encontrar diversos assuntos sobre esse tema ou pessoas ali também falando sobre esse tema. Eu quero de verdade começar esse podcast falando de uma pessoa que está sempre do meu lado e eu brinco às vezes com ele, mas é o cara que sem ele isso não existiria. Então nós estamos aqui com ele, Pedro Isso aí, meu irmão. Tudo bem? Como é que você tá? Bom demais. Mais uma vez. Vamos embora? Sensacional. Sabe Vambora. que eu fiquei pensando que nós vamos ter a próxima temporada. Sim. Como que a gente vai conseguir superar essa daqui, hein, bicho? Acho que a gente trouxe, tá que nem compositor. Põe uma música boa, o resto ruim. Não, a gente tá A gente colocou todo mundo bom na temporada. Meu medo agora, esses dias eu não tô conseguindo dormir. Eu falei, meu Deus, nós já estamos... Quem que eu vou... Não, mas cara, pensa o seguinte, ó. Na primeira temporada, a gente mandou bem. A gente mandou bem, a gente mandou bem. Na segunda temporada, é o famoso, vamos parafrasear, né? Se onde você chegar na meta, você supera a meta. Exatamente. Mas tem muita gente boa. Verdade. Tem muita gente boa. A gente vai passando assim, a gente fala, será que vai dar, né? Aí você olha e aí você surge uma pessoa que você fala, uau, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe qual que é o seu pior inimigo? Cara, eu sei qual que é o meu pior inimigo, por quê? Tá. Eu já fui tratado. Ah, muito bem. Agora eu gostei. Eu já fui tratado, entendeu? Sim. E beirei um burnout, beirei depressão, né? Beirei problemas conjugais, que depois eu descobri que tinha muito problema meu no meio do caminho. Uau. Que a gente tá tão inserido, e eu falo isso algumas vezes, né? Você tá se vendo. Agora pega o Lúcio, você me vê 360, eu só consigo ver pra frente. Exatamente. Então você pega alguém que estudou e vai ser diferente de pessoas que rodeiam, permeiam o seu núcleo, né? E você dá um pouco mais de moral e credibilidade, porque a pessoa estudou para te dar aqueles feedbacks. Exatamente. Por isso que hoje estamos aqui com uma pessoa que ela é, presta atenção nisso, cara, desde 1992. Entende só um pouquinho, né? Então, assim, ela é de verdade assim, uma pessoa fora do normal, que é a Isabel. Isabel, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que gosta muito de ter pessoas que nem você que conseguem trazer conteúdos e de repente, como o Lúcio comenta, né, se pegar 2 a 5% do que a gente fala aqui, a pessoa vai te procurar. E antes de você falar como que você chegou a ser a psicoterapeuta, eu quero que você conte um pouco para a audiência da sua história, porque eu acredito que histórias reais mudam a jornada de vida de outras pessoas. Quem é a Isabel Escavazza? Então, realmente, a minha trajetória em relação ao profissional, ela está totalmente ligada com a minha história de vida. Então, quando eu vou voltar um pouquinho só para você entender. Quando eu estava com 4 anos de idade, tivemos um problema de família, meus pais se separaram e os meus pais sumiram. Oh. E nós fomos colocados na casa, cada irmão na casa de um tio. E essa história de abandono, com uma criança de 4 anos, isso sempre me seguiu. Mas o pior é que eu não fui abandonada só aos 4 anos. Eu fui abandonada aos 4, aos 8, aos 12, aos 18. Quando eu me separei aos 39 anos, eu falava, não, tem alguma coisa errada, porque eu acredito em Deus. E eu falava assim, não é esse o caminho. Deus, a gente não vem aqui para ser punido. Tem alguma coisa que eu faço de errado, que eu continuo com essa história acompanhando a minha vida. Só que quando me separei, eu falava assim, a história da minha mãe não será repetida. E ela foi exatamente repetida. Eu falava, não, tem alguma coisa por trás disso. A minha primeira formação, eu sou psicopedagoga. Uhum. Quando comecei a trabalhar, eu via que eu não conseguia ensinar todas as crianças que eu atendia. Aí fui fazer mediação de conflito familiar, fui fazer terapia comportamental cognitiva. Logo que eu me separei, fui fazer
coaching, é, várias formações, PNL, e aquilo sempre me acompanhando. Não, tem alguma coisa por trás de tudo isso que eu não estou alcançando. Vim morar em Alphaville, mas eu vim morar em Alphaville não porque eu tinha alguém para vir, conhecia ou vinha alugar, não, porque eu fui despejada. Eu não tinha para onde ir. Caramba. E uma amiga que morava em Alphaville me convidou para vir morar com ela até eu saber o que eu ia fazer da minha vida. Mas exatamente a história da minha mãe. Quando cheguei em Alphaville, eu andava aqui em frente a eu falava, Senhor, me mostre o caminho, eu não estou enxergando. Me mostre o caminho, porque eu estava completamente cega do que eu poderia fazer. Até que um dia, voltando um pouquinho, em 2000, quando tudo isso aconteceu, que eu me separei, teve aquelas... A separação sempre é difícil para todo mundo. Eu vim dormir na Aldeia da Serra, na casa de uma amiga. E nesta noite eu tive um sonho. Esse sonho foi que mudou minha história de vida. Sonhei que eu estava numa sala totalmente vazia, tinha um sofá branco. E tinha um corredor logo na frente, com uma porta fechada branca, e minha filha apareceu no fim do corredor com papel de alumínio, com um monte de feijões dentro. Ela falou, mãe, venha ver. Na hora que eu cheguei nesse corredor, ela fez assim com a mão e os feijões foram caindo no chão. De repente, os feijões começaram a pular no chão. Nesta porta fechada, saiu uma mão com uma pena laranja, saiu uma senhora. Ela sentou nesse sofá branco e tinha um monte de livros ao lado dela. E ela segurava no meu rosto e falava assim, filha, não chore, não precisa chorar mais. Com isso aqui, você vai ter tudo de volta. E eu olhava aquele monte de pastas, livros. Eu falei, bom, entrar com processo não vai rolar porque meu marido é um advogado. Falei, bom, acho que eu tenho que estudar. Mas eu coloquei isso na minha cabeça como uma verdade. Eu preciso ter conhecimento. E foi aí que começou a minha jornada. Essa mulher se levantou, pegou um corredorzinho desse lado, e eu me lembro dela perfeitamente do lugar direitinho. Uau. E essa situação ficou muito na minha cabeça. Vim para Alphaville. Nesse primeiro ano foi um ano muito difícil, porque é um ano que era tudo novo, lugar novo, sem perspectiva de vida, o que eu vou fazer. E eu comecei a trabalhar como psicopedagoga, mas eu não tinha dinheiro para ter um consultório. Aí eu falava, meu discurso, nossa senhora, olha as mães sabendo a verdade agora. O meu discurso é o seguinte, não, eu preciso ter a sua casa porque eu sabia a dinâmica, como é que é a dinâmica da família para eu poder ensinar aquela criança. E assim eu comecei a atender na casa das famílias. E começou a minha vida. E eu passeando lá no sempre orando, falando, Senhor, me mostra o caminho. Aí eu falei, bom, eu preciso conhecer mais o mundo emocional para entender até o que estava acontecendo comigo. E foi aí que eu comecei a trabalhar como psicopedagoga, terapeuta. E comecei a entrar nesse mundo da emoção. Mas também não me convencia, porque até os meus 40 anos, eu fiz de tudo, porque aos 13 anos de idade, com esse histórico de vida, disparou transtorno de pânico. Eu fui psicanalista, psicólogo, fui até em centro de Umbanda, porque eu achava que tinha alguma coisa descendo. Vai apelando, procura. vai apelando. A gente vai procurando, é importante ser buscador. No desespero, né? E nada, e aquilo não saía, e assim, medicamento, ou era um ansiolítico, ou era um antidepressivo. Então, tudo isso começou a falar, não, eu preciso entender melhor. Aí foi quando caiu o primeiro curso, assim, do nada, né? Nem sempre é do nada, um curso que chamava Cidade do Cérebro em Campinas. E eu fui fazer esse curso, eram 4, 5 dias. Quando eu fiz esse curso, caiu uma ficha assim, eu estou pensando errado. O meu problema é que eu penso errado. Eu sempre quando perguntava, e aí, como é que você está? Porque eu separei, porque isso, porque aquilo, porque meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, primo. E eu revivi essa história constantemente. E nesse curso eu percebi, eu preciso parar com isso.
Aí eu criei uma história na minha cabeça. Quando perguntavam, eu contava a história mais linda deste mundo. Nunca mais repeti toda essa tragédia que tinha acontecido na minha vida. Logo depois caiu também, não me lembro como, um curso no Sírio-Libanês de reabilitação cognitiva. Neste curso eu conheci o biofeedback, que é um sensor que você coloca no dedo, você pensa, traz uma emoção, o jogo funciona, ele responde a essa emoção. Foi aí que eu percebi o poder da minha mente. Até aí eu não tinha essa noção concreta sobre o mundo abstrato. Porque pensamento ainda é um pouco abstrato. Ah, como é que você está hoje? Eu estou legal, mas você pode estar numa ansiedade muito grande. E o feedback, o biofeedback, me trazia isto em concreto. Já estava trabalhando como psicoterapeuta. E eu usei o biofeedback em todo esse processo. Bom, e aí o mundo foi caminhando, em função deste curso, criei um treinamento neural no meu consultório, onde eu trabalhava o desenvolvimento das partes do cérebro. Então, eu trabalhava foco, memória visual, resgatava palavras, trazia palavras novas, trabalhava toda a parte sensorial. E aí o mundo foi caminhando. Até que quando foi em 2000, aí veio a pandemia, né? Aí quando veio a pandemia, eu pensei que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque ainda estava muito pouco daquilo que eu estava atrás. Eu não estava ainda satisfeita, porque eu não tinha a resposta de tudo isso que acontecia dentro da gente. Mas eu sabia que eu tinha que pensar diferente. Fiz a pós em neurociência na Santa Casa. Lá eu conheci o neurofeedback. Uau. E quando eu fiz o neurofeedback, eu mudei a minha forma de olhar o mundo. Mas eu mudei sem terapia e sem medicamento. E aí eu já não usava mais o Rivotril, eu não usava mais o antidepressivo. Uau. E quando eu percebi que aquela coisa que borbulhava aqui dentro foi suavizando a minha forma de olhar o mundo, porque antes eu tinha medo, não tinha medo de um cachorro, não tinha medo de uma barata, eu tinha medo do mundo. O mundo me assustava. Eu tinha medo de homem, eu tinha medo de mulher, eu tinha medo de tudo. E o neurofeedback simplesmente foi tirando esse medo. Aí eu achei sensacional. Falei, cara, Achei. Eu fui criada por uma tia. Minha tia tinha uma frase horrorosa, mas que hoje eu entendo. Eu era tão caso perdido, para você ter uma ideia. Eu era tão ansiosa, tão inquieta, tão reativa, que ela falava, se deu certo com a Belinha, dá certo com qualquer um. E pior que ela tinha razão. Se deu certo comigo, acredite, dá certo com qualquer um. E aí eu comecei no neurofeedback. Também não estava satisfeita, porque eu sabia que tinha mais alguma coisa que eu tinha que entender para poder ajudar verdadeiramente as pessoas. Aí foi quando eu entrei no mundo da biofísica. A biofísica, comecei a fazer a pós em biofísica, hoje estou fazendo mestrado em biofísica. Uau. Só um parênteses, Isabel. Estudou só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu achei que eu tinha estudado muito, mas depois que ela falou, depois ela vai contar o número aqui, eu falei, mas ela também, ela começou em 1992. Então. Ela falou assim, Eu comecei em 2012. Ela falou assim, faz tempo, eu quando tinha 40 eu fiquei olhando e falei assim, quantos anos tem essa pessoa? Hoje em dia tá meio difícil a gente ficar dando idade, né? Porque... Não é, porque mas tá linda. Boa, tô com 65 anos hoje. É Uau. nada. Eu quero envelhecer assim. Caracas. Então, e aí foi quando eu entendi como é que era essa estrutura aqui embaixo. Que toda essa estrutura... e na pandemia eu fui fazer a medicina chinesa. Não tinha o que fazer na pandemia, gente, a não ser estudar, né? E como eu levei a sério que aquela senhora lá, que apareceu naquela casa todinha vazia, né? Eu levei muito a sério a isso. E fui fazer a medicina chinesa. E me encantei com as frequências e foi indo. E na biofísica, eu entendi a estrutura do nosso corpo. E é fundamental para eu ter uma estrutura no meu cérebro. Né? O cérebro ele é um órgão que ele está totalmente
submetida ao que está acontecendo aqui embaixo. E aí, quando eu entendi que você, da boca, garganta, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e reto, se você puxar, é um cano de aspirador. Todo o resto depende da qualidade deste cano. Então, eu estou lá com meu fígado, baço, pâncreas, coração, pulmão, cérebro, rins, todos os órgãos reprodutivos. Ele depende deste cano. Um buraquinho pequenininho neste cano faz um estrago absurdo em nosso corpo. Sem falar que hoje toda a parte alimentícia de tudo, que vem, mesmo que sejam as verduras, com o agrotóxico, com o glifosato, que está detonando as terras, acabando com a produção, está intoxicando. Inclusive, tem muita coincidência com o glifosato, quando foi colocado no mercado, com o número de autismo. Com criança, menina de 8 anos, já começando a ter um desenvolvimento sexual no momento completamente errado. Então, tudo isso existe uma interferência do ambiente. E é este ambiente que eu percebi que, se eu não cuidar, eu não consigo cuidar de um cérebro. Um cérebro sem serotonina, sem GABA, sem noradrenalina, ele não vai funcionar corretamente. Eu não vou ter uma frequência alfa que vai me deixar no estado de mais relaxamento. Eu não sabia o que era estado de relaxamento. Aliás, acho que desde quando nasci eu nunca soube. Eu soube até pouco tempo. Doutora, assim, você vê que a profundidade, também sou um apaixonado, né, pelo autoconhecimento, mas a profundidade do conhecimento é um negócio que faz você refletir. Porra. Por isso que é importante, né? Quando a gente fala assim, às vezes você está na internet ali, você tenta mostrar de alguma forma, é tudo muito curto, né? Você não pode falar muito ali, que senão a pessoa para de te ouvir, por isso que a gente faz os cortes. Então, assim, resumindo, a gente, assim, somos psicossomáticos, mente e corpo. Hoje, eu também vou fazer 52 anos, né? Mas, assim, sempre cuidei da minha saúde e cuido da minha alimentação. Com essa preocupação. E eu sinto automaticamente, quando eu mudo o que está no meu corpo, eu mudo o que está na minha mente. Então, essa questão de ter mais energia, de querer ter vontade de fazer as coisas, a questão de você estar com toda a parte química do seu corpo funcionando, está muito ligada realmente à alimentação. Você hoje, como você consegue fazer, né, eu estou pensando no Laí Ribeiro falando, né, que ele nunca tomou nenhum remédio, zero, ele fala, né, e é médico. Como você consegue hoje lidar com isso, né? Porque eu tô com 52 anos, eu começo a me preocupar. Será que eu preciso tomar alguma coisa? Será que eu preciso realmente... Eu vou em médico e eles não me passam nada, né? Tirando vitamina D, vitamina B12, que é os complementos ali. Mas como você avalia hoje essa questão química, que as pessoas elas se intoxicam de remédios? Nossa, isso é gravíssimo, né? Mas o problema, nós não estamos só também nos medicamentos, que é grave. Toda alimentação, ela tem uma quantidade de toxicidade que é alertante, né? E é assustador. A melhor forma que a gente tem que fazer hoje realmente tentar desintoxicar o corpo. Primeiro passo, tá? Tem que tirar esses metais tóxicos que nós temos. E nós temos. Temos na água que nós bebemos, temos na carne, então, verdura e frutas é um absurdo. E a gente olha, nossa, estou comendo uma saladinha aqui. Não, você não tem ideia o que tem de toxicidade naquilo. Mas tirar essas toxicidades. Graças a Deus, hoje nós temos formas de tirar e sem ser agressivo. Tá? Todo esse mundo da biofísica, quando você faz uma desintoxicação, uma desparasitação sem medicamento, só com frequência, não é invasivo e ele não causa dano ao seu órgão. Ele causa dano ao parasita que foi focado dentro da frequência. Tá? Quando você faz um equilíbrio por exemplo, você está com alumínio demais, você tem como diminuir aquele alumínio? Cobre, ferro, quando está a mais, você tem como equilibrar. E sem precisar de medicamento para combater uma toxicidade.
Você pode fazer tudo isso por frequência. E o mundo da frequência é um mundo vibrante. Sim. Eu achei interessante, doutora. Incrível. Porque assim, as pessoas, né, começam. Hoje eu acho que a gente tem uma alimentação, apesar de vamos tirar tudo, acesso a uma alimentação mais saudável e mais balanceada no seguinte sentido. Acesso a mais coisas, Sim, né? Acesso a mais coisas. Não vou entrar na questão do transgênico, não. isso. A gente tem acesso a Sim. mais coisas para a gente comer, né? Quando a doutora fala assim, poxa, essa questão da toxicidade, como que a pessoa que vai ao mercado, por exemplo, comprar o seu alimento, ela consegue já se... Não sei nem se é o termo correto que eu vou usar, tá? Mas ela já se precaver ou ela tentar minimizar no que ela está comprando, né? Alimentos que poderiam... Não vou entrar em fast food, não vou nem entrar nessa... Certo. Vamos trabalhar em comidas feitas em casa, né? Como que a pessoa hoje que está ouvindo a gente aqui, ela consegue olhar e falar, poxa, eu vou iniciar um processo de detox nesse sentido, comprando, fazendo. Como é que a doutora vê isso? Então, a gente tem realmente fórmulas de poder amenizar isso na alimentação, principalmente nas verduras e frutas. Tá. O bicarbonato é uma grande aliada nisso, né? Deixar a verdura numa água sem nada, uma água limpa. Desta água você joga fora, coloca uma outra água, coloca o bicarbonato, aí você tira essa água, não coloca o vinagre junto com o bicarbonato, que um quebra o efeito do outro, lava de novo, coloca essa verdura no vinagre, lava e depois consome. Tirou tudo? Não tirou, mas pelo menos uma boa quantidade. Entendi. O que você pode fazer depois? Realmente entrar com todo esse suporte que existe hoje para tirar a toxicidade do teu corpo e desparasitar. Porque na hora que você estiver com o seu corpo bem equilibrado, parasitas existem e são necessários, mas dentro de um equilíbrio. Na hora que você chegar nesse equilíbrio, o seu sistema imunológico vai dar conta de lidar com a toxicidade que você está comendo. O que a gente precisa é esse equilíbrio para o sistema imunológico funcionar com eficiência. Porque se você não estiver nesse equilíbrio, aí vem todas as doenças imunes, né? Então, você tem a própria artrite, lúpus e muitas outras, que ela vem dessa toxicidade do corpo. Você arrumando isto, beleza. Agora, se você continuar dentro desse padrão, sem tomar esses cuidados, aí, meu amor, não tem jeito. Você vai acabar na caixinha preta. E aí, a toxicidade aumenta. Porque a gordura do fígado não é só porque você está comendo muita picanha com a gordurinha. O próprio fígado, em função da quantidade de toxinas que ele está lá recebendo, ele cria uma gordura para ele se proteger. Na hora que você começa a limpar aquele corpo, aquele fígado perde aquela capa de gordura e ele consegue metabolizar tudo de forma mais eficiente. Aí você tem forças nas mitocôndrias, proteínas sendo produzidas, teu cérebro tem ingredientes na quantidade e qualidade para o nervo vago estar lá conversando com o teu cérebro e estar lá negociando o que a gente precisa de nutrientes. Mas eu preciso ter toda essa estrutura muito bem formada, muito bem, de boa qualidade. Né? Por exemplo, pâncreas, estômago e baço, eles trabalham juntos. Um danificado que tenha lá alguns parasitas, mas são alguns parasitas, não importa, pode ser um tiquinho de alumínio, está te fazendo mal. Entre em equilíbrio, procure o equilíbrio. Porque na hora que o sistema imunológico estiver legal, ele vai conseguir combater e colocar aquele órgão, esses três que trabalham em conjunto, esse trabalho muito mais eficiente. Uau. Entendeu? Você vê que é assim, né? A gente quando fala de mudança de mentalidade, porque tudo começa no cérebro, né, doutora? As pessoas precisam ter essa consciência. Só que de um lado você tem a indústria farmacêutica, do outro lado você tem o fast food. E eu não vou falar que não. Lógico que eu vou no fast food, como uns lanchinhos, como uns negócios de comida fora, esse tipo de coisa. A gente sabe que isso não é legal, mas faz. Eu sempre imaginei o seguinte, né? Que o nosso corpo ele é bem adaptativo. Né? A gente vê que tem gente que, ultimamente até brinco, né? Tá morrendo mais gente na academia do que no balcão do boteco. Então, assim, é um negócio meio maluco, mas é lógico que tem alguma coisa por trás ali, que a pessoa tem alguma morbidade que nem ela sabe. Mas nessa luta que a gente fica, essa mudança de mentalidade, que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Porque o nosso bem maior é a nossa própria vida. Você já deve ter
assim, milhões de pessoas passado com a doutora. Qual a dificuldade que você vê nas pessoas terem essa autoconsciência? É a credibilidade no trabalho frequencial, Hum. porque ainda é algo muito abstrato. Mas essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Uma paciente esteve comigo e a gente estava fazendo a desparasitação. Na realidade, estava fazendo fungos, tirando fungos, a frequencial de fungos. Conversando com ela, ela estava segurando lá os 2 bastões, né? Selecionei o fungo, porque fungo todos nós temos. E ela está com um problema sério muscular. Então, eu comecei com fungos para depois ir lá no parasita que saiu dentro do mapeamento que a gente fez. E ela estava lá conversando e eu... Como é que porque ela está lá, eu fico batendo papo, né? Tricotando, né? E aí eu estava conversando que tinha uma outra paciente, que a gente estava conversando sobre tomar passe. Eu falei, gente, ela não pode questionar sobre a frequência, porque se ela é espírita e acredita no passe, é frequencial também, né? É vibração. E aí eu fiz assim na mão dela, falei, olha, o passe não faz assim. Ela olhou para mim e aí eu tirei. Ela falou, coloca de novo. Aí eu coloquei na mão dela, falou, menina, o bastão dessa mão pulou. Aí eu falei, nossa, então peraí. Eu sabia que a dor dela era nesse braço. Aí eu fui caminhando e parei minha mão em cima no ombro dela. Ela falou, tem algo vivo aqui dentro que está pulando. E eu fiquei os 20 minutos que ela estava fazendo, fiquei com a mão lá. Aí depois peguei o parasita e coloquei também os bastões e falei, eu vou andar com a minha mão no teu corpo e me fala o que você sente. Aí comecei andando e parei aqui. Ela falou, para aí. Fiquei lá os 10 minutos dos parasitas com a mão lá. Aí recebi uma mensagem dela no dia seguinte. Bel, dormi super bem. Estou ótima, levantei sem dor. Estou assim me sentindo muito, muito bem. E na sessão anterior, da semana anterior, uma outra paciente, mas eu não tinha ainda me dado conta, porque é tudo como é tudo muito novo. Muitas coisas também a gente vai descobrindo no próprio, né, Processo ali, né? no processo. E ela falou a mesma coisa. E eu tinha feito dessa outra paciente também de fungos. Então, veja, você eliminar fungos numa sessão, ela mandou uma mensagem e falou assim, há muito tempo eu não me sentia tão bem e feliz como eu acordei hoje. É muito bacana se ouvir isso. Sem medicamentos, sem antidepressivos, sem ansiolíticos, só com frequências, você muda a história de um corpo e muda uma Eu tava alma. contando lá, eu tava batendo papo com a doutora Isabel um pouco antes da gente entrar, e eu comentei nessa questão de frequência, eu falei pra ela que muitos anos atrás, eu tava com uma dor absurda na lombar, e eu secava uma caixa de Dorflex por semana. Uau. E não passava de jeito nenhum. Aí uma amiga falou assim, vai nesse terapeuta aqui, né? Eu falei, tá bom, o que ele faz? Não é quiropraxia, não, né? Aquele preconceito. Ela falou, não, chama Sentai. Aí eu falei, tá bom. Eu descobri que Sentai é uma tradução de quiropraxia. Aí conversando, eu cheguei lá, né, um senhor, um japonês. Aí, o que tá acontecendo, Pedro? Eu tô com uma dor na lombar, não passa. Entendi. Me dá teu braço. Ele catou meu braço. Dói aqui? Eu falei, dói. Dói aqui? Eu falei, dói. Eu pensando, na lombar, mas beleza. Deixa ele, vamos lá. Sei lá, né? O especialista é ele. Aí ele apertou uns 3 pontos no meu braço. Falou, entendi. E começou. Ficou uns 5, 10 minutos no meu braço. Aperta daqui, vira de lá, vira daqui, vira de lá, aperta. E só apertando. A hora que ele terminou, ele olhou pra mim e falou assim, e aí? Cara, eu olhei pra ele e falei assim, a dor do lado esquerdo passou. Sabe o que ele falou pra mim? Você tava com um nervo pinçado na mão. Que tava bloqueando a energia, que tava refletindo. Eu brinquei com a doutora, eu falei assim, a outra mão. Continue. E saí de lá, zero. Zeraço. Mas você vê, né, tem o brasileiro, em suma, ele é muito mais cético para as coisas, né? Que é uma pena. Que é uma pena. Por isso que a indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela deve realmente triplicar o seu faturamento. Eu caí de costas outro dia, que eu estava ouvindo o jornal, eu vi que uma rua em Brasília, ela tem acho que 20 farmácias, uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra. Bom, Brasília, tudo bem, a gente até pode entender ali o que rola, né? Mas é muita muito farmácia. pirante isso. Não pode existir
este olhar que a única solução que nós temos é o medicamento, porque não é. Lógico que o medicamento, por um caso pontual, que seja, por exemplo, eu posso falar por mim, quando eu tinha meu transtorno de pânico, que graças a Deus nunca mais, a única coisa que me resolvia o meu problema era o Rivotril. Eu tinha Rivotril em tudo que era canto. Uau! Carteira, bolsa, carro, banheiro, quarto, cozinha. Seu melhor companheiro nessa época aí. Meu Deus, falava em Rivotril, eu sorria, gente. Nunca pude, assim, não imaginava que um dia eu poderia viver sem. E assim, você fala, mas você fez terapia? Não foi a terapia que me ajudou. Eu tenho consciência disso, da mudança da minha história de vida, porque como é que você vê o neurofeedback? Eu faço uma analogia que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Pense num aquário ou no mar. Vamos pensar no mar, tá? O mar tem as correntes dos peixes, os cardumes dos peixes, e a água que tem aquele balanço, tá? O balanço é a frequência. Em cima ela é mais rápida, se vai descendo a água, ela vai ficando mais suave. As frequências, ela também funcionam assim. Frequência delta, ela é super suave. Teta, alfa um pouco mais agitadinha e beta que tá bombando, tá? Quando a água está muito quente, o peixinho tá lá agitado. Tá lá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá, fica agitadíssimo, porque a água está quente. O mesmo é o nosso cérebro. Quando o cérebro está muito aquecido, nós também estamos lá, pensamento rápido, tudo é rápido, tudo irrita. A pessoa irrita quando começa a explicar alguma coisa. Então, também tem esse padrão de comportamento em relação à temperatura. Quando a água está muito fria, o peixinho está lá dentro da toca, não quer nem tomar banho, não quer nem comer. Está lá, parado. Tá? O mesmo acontece com a gente. Então, quando você não tem energia, você não tem energia nem para falar, você não tem energia para fazer, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de olhar para o outro. E somos iguaizinhos. Os cardumes são os neurotransmissores. Só que quando eu equilibro essa água, automaticamente aumenta a quantidade de peixinhos nesse cardume, que são os neurotransmissores, porque o próprio cérebro produz. Mas eu preciso que essa temperatura do todo esteja em equilíbrio. Uhum. Porque senão eu não consigo segurar o foco. Eu posso olhar, mas rapidamente o pensamento já escorregou para outro canto. Eu não consigo me organizar no dia a dia. Eu não consigo parar e ler um capítulo sem ter que voltar de novo, que meu pensamento na terceira frase já decolou. Mas isto é neuroquímico, isso é estrutural desta dinâmica das frequências neurais dentro do corpo. Ou seja, as pessoas hoje, que a doutora está comentando, acho que acomete 90%, para não ser falar 100% Sim. das pessoas. 99, né? Exato. A gente não pode estar nesse 100 aí, pelo amor de Deus. Me ajuda. A gente já evoluiu aqui, né, doutora? Só mas, assim, tem 5 pessoas na sala, todo mundo evoluído. Por favor. Pelo amor de Deus, Não, põe a que gente nem 99. As pessoas, você comenta, eu acho bem interessante isso. Você tá lendo ou você tá lendo e questionando? Não entendi. Não, as pessoas pegam um livro e tá. estão lendo. Sim. Aí você fala assim, o que você leu na última página? A pessoa fala, Exatamente. não tem a menor ideia. É, mas isso que acontece. Agora, imagina a loucura que a gente vive hoje quando a gente mergulhou no mundo do Instagram, por exemplo. Onde você está lá o tempo todo, você fala, né? As pessoas querem informações pequenas. Pega um livro para ler. Será que você consegue manter? Não. Muito difícil. E isto é treinável, você muda o teu cérebro para isto. E ele muda. Quando você equilibra esse beta, que é essa frequência que eu preciso manter um foco, é manter um foco. O foco eu tenho, mas o foco eu tenho em inúmeras coisas, mas manter por mais tempo. Eu tenho um menino de 10 anos que ele foi por conta de medos e foco também e tal. E eu tenho um jogo, esse aí tá lá da época do biofeedback. Eu sou apaixonada por esse mundo, tá? Então eu começo assim, compro tudo que existe, adoro. E tem um jogo que é um cano e tem uma bolinha de tênis e um sensor.
Então, você fica longe do jogo e você tem que olhar. A bolinha tem que subir e ela tem que manter. Quanto mais tempo você conseguir manter essa bolinha elevada, é o tempo que você consegue manter o seu foco. E ele estava lá. Não consegue manter o foco? Não consegue. Por quê? Por ser abstrato, né? Sim. E tem um jogo, um dos jogos do treinamento, que ele só funciona se você olhar. Se você olhar, mas lembrar que eu deixei a roupa na máquina de lavar, eu já não estou olhando. E o jogo não funciona. Que legal. Então, é um jogo de memória. A carta só vira se eu olhar. Se eu não olhar, a carta fica assim. E ele se irritava. E chegava a chorar. Esse jogo não funciona, porque nada funciona. Eu falava, não, para. Vamos focar. E esse menino já está... Até essa semana ele termina o primeiro ciclo de 31 sessões. Aí eu coloquei esse menino para levantar a bolinha. Na hora que essa bola subiu e ele manteve, eu olhando para ele com a mãe atrás, o sorriso da mãe foi a coisa mais deliciosa desse mundo. Uau. Que legal. Dela ver o quanto o filho é capaz, o quanto ele consegue, o quanto ele estava mudando dentro daquela dinâmica que aparentemente é abstrata, porque o treinamento neural, a gente coloca um filme, em cima desse filme eu escorrego uma tela, né? E ele é um filtro e ele fica pulsando. Então, o treinamento neural é o pulsar desta tela e uma musiquinha auditiva que ela fica um pouco mais baixa. Mas quando você está assistindo, você nem percebe que está lá. E fica lá a tela. Tanto que muita gente fala assim, a sua televisão está com defeito. Eu falo, não, é o treinamento. Uau. Olha que coisa interessante, me veio um insight assim monstruoso. Começou do livro, né? Esse livro, A Sete Verdades de Chaves, ele teria umas 400 páginas, que hoje virou 130 e poucas. Quando eu escrevi esse livro, foi até a editora olhou e falou assim, cara, ninguém vai ler um livro de 400 páginas. Hoje, no máximo ali, bom pra caramba, 200 páginas. Mais que isso não vão ler, vai por mim. Já levando-se em conta que 7% das pessoas, né, dos 100%, 7% vai ler um livro mesmo. O restante nem vai ler. Então, assim, faça um livro menor. E aí eu fui e fiz um livro menor. E lógico que depois eu fiquei com mais outros livros para fazer. Então eu fiz os 4 passos para hábitos de sucesso, que tem a ver muito com o que eu iniciei aqui, e o outro que eu ainda não fiz. Então virou um livro, virou 3. O que é mais interessante assim, você falou, e cara, você está vendo aqui a imagem, eu tenho filhos pequenos, né? Estudo numa escola aqui, em Alphaville, a gente ultimamente está ouvindo muitas coisas esquisitas das crianças. Mas assim, o que eu fiz, né? Ao invés de eu adaptar você ao meu livro, eu adaptei meu livro a você. A gente está adaptando, a gente está fazendo isso, estamos adaptando as coisas às pessoas. É um vídeo de 1 hora, ninguém assiste, eu vou fazer os nuggets. Você vê, a gente não tá, olha que loucura que a gente está fazendo. A gente também é um pouco culpado disso. Sim. Porque eu fui lá e falei, eu podia ter falado pro cara, não, se ele quiser, quem estiver interessado, que leia o de 400. Mas aí você fala assim, tá, mas você não vai vender. Você não vai ter, sabe assim, você começa a ter um monte de... A editora às vezes não vai querer. Antes de acontecer, já te dão vários nãos, né? Então, e hoje a criação, eu vou voltar um pouco para a questão das crianças, que você falou isso bem. Cara, achei interessante você falando isso daí, mas eu não vejo isso na internet, por exemplo, pessoas, né, que eu nunca vi, primeira vez, eu juro para você, é a primeira vez que eu escuto numa profundidade, ainda mais quando você falou de criança. Adulto tudo bem, mas criança é um... Eu vejo a pessoa falando, eu levei no psicólogo, que eu desculpo os psicólogos aí que são... Mas, assim, muitos eu não acredito que ajudem, né? Mas, sinceramente, também com todo respeito aos psicólogos e aos médicos também, mas eu tenho um olhar muito diferente em relação a isso. Então, o que você pode negociar com uma criança em relação à emoção, sendo que ela está com uma mente tão acelerada? Será que ela consegue ouvir o que o psicólogo está falando? Fora o parâmetro que a gente já discutiu várias vezes aqui, né, doutora, que é eu não sou louco. A criança já vai para esse lado aí. Não, se fosse só a criança, tava bom, né, o adulto também, né? Então, assim, você fala assim, cara, você faz terapia? Por quê? Aí a resposta minha para essas pessoas é porque você merece se conhecer melhor? Não é porque, assim, o ponto é, né, terapeutas ou psicólogos, pessoas que te acompanham, que vem de treinadores, mentores, coaches, cara, todo um universo de pessoas que estudaram
né? Para te apoiar, para te levar não só do ponto A do ponto B, mas que você consiga ir do A do ponto B muito melhor, É né? lógico. Porque aí você tem uma bagagem que você falou, eu tenho uma bagagem da minha infância que se estendeu até os meus 30 anos, né? Isso tem peso. É lógico. Opa. E é muito, né? E como que você está tratando isso? Você está simplesmente ignorando? Agora, o mais legal disso, Pedro, todos nós temos as nossas histórias. Minha história Sim. não é nenhuma tragédia perto de muitas outras histórias. Apesar, assim, tudo que você possa imaginar que uma menina passou, eu passei. Mas isso não me define. Uhum. Mas me definiu. E- Hoje não me perfeito. define mais. Perfeito. Sim. Eu carregava isto. E era assim, e era uma história tão doída que por mais que eu não quisesse pensar, ela brotava. E assim, às vezes olhava uma coisa, já vinha os olhos enchendo de lágrimas. Falava uma coisa, já remetia à minha história. Eu falava, gente, eu não posso viver assim. Isso não pode ser real. Eu tenho que mudar. E eu falo com uma profundidade, uma honestidade, que eu só mudei com o neurofeedback e a conscientização do que é o meu corpo. Parasitas, vitaminas, minerais, as toxicidades. Eu só mudei quando eu me dei conta o que eu precisaria fazer comigo. Uau. E eu Doutora. posso falar que eu conquistei praticamente tudo, inclusive o marido maravilhoso. Aí sim, ó, rapaz, É, bonitão aqui. ele só tem um problema que ela não viu ainda, que ele é advogado, né? Mas isso. É meu olha, colega, é meu colega. Eu posso usar porque é meu colega. Eu vou até mostrar aqui, que senão ele pode falar, esse cara tá mentindo, gente. A produção, pelo amor de Deus. Mas, Mas abafa o caso. Abafa o caso. Não, tirando isso, tirando essa isso, parte, o resto é 100%. Como é que é? Ele é gente boa, só advogado. Eu falei isso porque brigam comigo assim, né? Ele é gente boa, mas é advogado. Mas um detalhe, É. ele fez neurofeedback. Isso é evoluído aí. Olha, Peraí. interessante isso que você falou. Quando eu fui para a área do desenvolvimento pessoal, muita gente chegou para mim e falou assim, cara, você podia tratar advogado. Mas eu falei, mas o problema é que eles não querem. O advogado não quer ser tratado. Existe um ceticismo tão grande na advocacia que parece que eu sou o que sou e tá tudo certo. Eles nem acreditam em muitas coisas, né? Assim como o médico não acredita em Deus, né? Que a grande maioria não acredita, porque estão ali lidando com vida, né? Meio... o advogado também ele tem um pouco disso que essas coisas aí, né? Tipo, vai fazer terapia, vai fazer coach, o cara acha isso ruim. Mas uma coisa que você estava falando, que me remeteu ao momento que eu estou vivendo na minha vida. A menopausa, não eu, a minha esposa. Ela também seria tratável dessa forma? Então, a menopausa, nós entramos aí na parte mais glandular, né? Tá. E os hormônios, eles não tem como, eles são fundamentais, né? Tanto que você vê na própria medicina dos chakras, que a gente vai, que também a gente faz isso, de ter uma terapia muito legal lá, a gente trabalha com os chakras. Eles precisam estar organizados. Uma hora que um falha, você precisa, sim, colocar o hormônio daquele que não está mais sendo produzido. A bipolaridade é um problema do lítio no cérebro, um dos problemas, tá? Não é o único. Tá. Se você não toma o lítio, você não tem esse equilíbrio de humor, tá? Apesar que também já foi descoberto recentemente que a bipolaridade está muito ligada com a toxoplasmose no cérebro. Voltando para a menopausa. A menopausa, você tem sim que fazer a reposição. Que seja frequencial, que seja com creme. Teve essa onda aqui do bioidêntico. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que isso é manobra da indústria farmacêutica. Eu não acredito que o bioidêntico faça mal, que traga câncer. O câncer, na realidade, ele se forma dentro de nós em função de uma toxicidade. Tira a toxicidade do corpo, coloca essas mitocôndrias lá bombando com energia, ninguém fica doente, não tem câncer. Uau. A genética, você não pode virar um refém da sua genética. Os genes, eles são ativados ou inativados diante do ambiente. O ambiente externo e o ambiente interno. Se eu vivo ao lado de um ser agressivo, um ambiente que me leva a uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, eu vou ficar doente. O ambiente me deixa doente. Mas o meu ambiente interno também me deixa doente.
É muito bloqueando. aquela situação, né, doutor? Que você olha aquela pessoa que se fala assim, 25 anos, não bebe, não fuma, dorme cedo, e a pessoa tá com câncer terminal. Ah, Não é assim, tem fator É genético, lógico, ok, é lógico. mas como que tem sido a vida, na verdade, nos bastidores dessa pessoa, né? Às vezes ela tem uma máscara ali, sei lá. Exatamente. E isso que tem que ser olhado hoje. É isso que tem que trazer à tona. Você pode se preservar de muita coisa, você pode se prevenir de um futuro triste. Uhum. Mas você tem que tomar atitude agora, principalmente quando você está bem. Olhar todo o seu organismo, vitaminas, minerais, toxicidades, parasitas, olhar a frequência do cérebro. Aí você não vira aquele velhinho que está andando, ele vai caindo para o Sim. lado, né? Ou começa aquela coisa, né? Ai, tô com dor nas costas, dor na perna. Você pode mudar isto. É muito interessante isso, né? Desculpa, só para fazer um parênteses. A questão do exercício físico, né? Eu era uma pessoa que, sim, vira e mexe, tô com dormir mal e não sei o quê. Blá, blá, blá. Depois que eu peguei e falei, não, vou criar vergonha na minha cara e vou fazer academia, acabou. Sim, porque os próprios meridianos, o sistema linfático, ele precisa dessa movimentação, tá? Lógico, os meridianos, existe ainda um suporte de ativar caminhos específicos, que a gente consegue fazer isso de forma maravilhosa com a frequência, Uhum. mas eles precisam ser ativados. Isso que você teve no teu braço era um bloqueio também de um meridiano. Uhum. Quando ele começa a apertar, ele está lá ativando Isso. um meridiano. A gente precisa, porque nós somos formados de muitas coisas, né? Inclusive o lado espiritual, sim. né? Quem não acreditar que tem algo a mais... Eu vou voltar um pouquinho na minha história. Não, quero que a posso? doutora segure um minutinho que eu vou entrar aqui para os patrocinadores, porque senão eu tô dando Olha. tudo assim, de mão beijada aí, né? Então, calma lá, pessoal. Podcast Ó. Mentalidade Produtiva é sobre isso, né? E a gente, graças a Deus, estamos tendo acesso a pessoas com histórias incríveis e sem falar da experiência de vida dessa própria pessoa. E nada melhor, né, que um podcast Mentalidade Produtiva. Assista 2% desse podcast, comece a ter essa autoconsciência sobre quem você é e o que você precisa fazer. Eu vou deixar aqui ao final, aqui agora vai aparecer aí embaixo o QR Code do Instagram da clínica, que a gente vai falar sobre ela, né, que é muito importante. Porque se você não tiver uma pessoa experiente para te tratar, você não vai sair do lugar. Estamos aqui com ela hoje, a doutora Isabel Scavazza, italiana esse nome, tá? Eu fiquei olhando ali várias vezes e falo assim, cara, para falar um nome desse tem que estudar muito. Se fosse italiano, seria como? Falando italiano mesmo. Eu acho que é Scavazza. Scavazza, é legal demais. E vamos aqui, ó, agência Andragogia Digital. Gente, uma empresa sem marketing, ela não vai chegar a lugar nenhum. E o mais engraçado é que, assim, durante toda a vida, todas as empresas usaram do marketing, mas o marketing convencional, aquele da TV, periódicos, aquele de rádio. Hoje você tem o digital, que está na palma da sua mão, e é muito simples você levar o seu negócio para muito mais além, e nada melhor que uma assessoria de uma boa agência de marketing. Então, Andragogia Digital, para salvar a sua empresa, o seu negócio. E esse é o 11 Soluções, que é um hub de serviços. Esse é 11 Soluções, gente, olha, vou te falar, você que está querendo crescer o teu negócio, sair você dono da operação e ter mais gestão no teu negócio, a esse 11 vai trazer para você BPO financeiro, que é uma organização do teu financeiro, vai trazer o marketing para você posicionar e atingir o público que você quer, e o melhor, vai ter a tua equipe engajada e entendendo o propósito da tua empresa com treinamento. E falando em treinamentos, a LBC Treinamentos Empresariais. Você que tem uma empresa que você não treina os seus colaboradores, pode ter certeza que seus resultados não são exponenciais. E empresa que são extraordinárias tem colaboradores extraordinários e elas investem muito nisso. E vamos aqui para a próxima, que é uma empresa de tecnologia, gente, que é a famosa Tech Broker. Tech Aí, Broker a Tech Broker, 360. ela é uma empresa que está fazendo a diferença nesse mercado já dos Cara, tá condutores, muito legal. A Tech Broker, ela veio da experiência, né, de necessidade de entregar tecnologia para um setor que tem pouca tecnologia, principalmente quando a gente fala de pós-venda, né? E o controle dos operacionais, o controle do financeiro, cara, é algo que tem que ter. Tá. Né? E eu tô sabendo que vai ter um evento da Tech Broker. É isso que eu ia Fala um falar, pouco cara. desse Dia evento 22 de abril agora, tá? No Camarada Camarão vai ter um evento e jantar maravilhoso para 50 corretores selecionados. Uau. Lógico que a gente vai colocar para vocês o link, tá? Então se inscrevam, tem uma enquete.
Você sendo aprovado, você vai participar desse jantar com insights poderosíssimos, mentalidade produtiva, tecnologia e inovação e o mais interessante também para fechar, NR1 falando sobre saúde mental, que é algo que está bem à tona e em que as empresas agora têm que se preocupar. Então, Exatamente. você que está aí, ó, não perca isso. A gente vai colocar também o link aqui, tá? Para você, corretor, tá? Não adianta você, a gente vai fazer algumas perguntinhas dentro do formulário lá. Não adianta você falar, opa, vou lá que vai ter comida grátis. Não, não é sobre isso. É sobre de verdade você levar o melhor para sua empresa. Então, os corretores, somente 50, 50 né? vagas. São 50 vagas. Você vai clicar aqui nesse link que deve ir para a página da TechBroker. Vai para um formulário, né? E ali tem esse questionário, você já consegue reservar a sua vaga, né? Passando nesse crivo desse questionário. E é realmente um evento de alto nível. Uau, então estamos juntos e até dia 22 22 agora. de abril, começa às 19 horas. Tá, aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville, no Camarada Camarão do Camarão. Shopping Tamboré. Vou comer camarão. Vai às ser vezes. lindo. E voltamos aqui com ela. Doutora, você viu que a gente tá fazendo consulta para não pagar, né? É caro, eu tô toda a minha vida aqui. Porque Mas, deve ser caro. Me viu? leva no espaço Não, harmônico. porque imagina assim, ó, desde 1992, ela tem assim, quantas formações aí? Você falou que tá fazendo agora? É, só eu- Estou já no mestrado, Mestrado. de biofísica. Pelo menos 50 já tem aí, né? Tá, já chegou. tá chegando chegou, lá, né? As pessoas também, elas, assim, eu tenho um pouco dessa, eu vejo as pessoas que elas têm essa dificuldade, porque o que é bom elas acham que é caro, então as pessoas falam assim, putz, eu não tenho condição. Hoje, assim, se fosse falar a uma pessoa que queria, de repente, passar com as consultas com a doutora, como que funciona? Olha, a gente sempre fala o seguinte, eu não tenho como baixar o preço da consulta, que eu também, particularmente, não acho caro. Tá. Mas a gente sempre se adequa dentro do que a pessoa pode fazer. Uhum. A gente divide, muitas vezes, o que for necessário, porque tem uma estrutura, né, por trás, né? Então, Tá. não tem como baixar mais. Mas eu acho que está bem acessível, não é nenhum Algo absurdo, assustador. assim. Não é. Mas fala um pouco mais sobre o espaço harmônico. Então, espaço harmônico. Antes eu tinha o Eu consultório. gostei do nome, do jeito que você escreveu, harmônico. Ficou bacana, Bem né? bacana. Então, quando veio a pandemia, eu tinha um consultório aqui no centro comercial, a gente fechou por conta que não tinha como manter. Quando voltou a pandemia, eu já estava com neurofeedback e a gente tinha já o equipamento de hidrogênio molecular, que é um equipamento espetacular, que ele vai tirando toda a inflamação sistêmica do corpo. E aí eu falei pro Walter, eu quero voltar, mas eu quero voltar de outra forma. Eu não quero voltar fazendo terapia, como eu fazia antes. Eu quero tratar verdadeiramente a pessoa, porque será a terapia dela. É uma terapia silenciosa. O neurofeedback é uma terapia silenciosa. Porque são dois espaços. Eu tenho o espaço do neurofeedback e o espaço da biorressonância. A biorressonância não tem como a gente não ficar batendo papo. É 1h30 de atendimento. Uau! Né? Então, cada sessão é 1h30. Caramba. São 45 minutos de frequência RAIF. Já ouviu falar na frequência RAIF? Eu já não ouvi um monte de coisa que a senhora começou até agora. Eu vou explicar. A frequência RAIF é uma coisa incrível. É a frequência RAIF com hidrogênio, que a gente faz a desinflamação, e conforme a anamnese, a gente escolhe a frequência que vai colocar no equipamento RAIF, e depois 45 minutos que a gente trabalha ou meridiano, ou parasitas, ou a desintoxicação de metais tóxicos. Então, assim, 12 sessões, a pessoa sai outra pessoa. E essas 12 sessões são semanais, são diárias? Como é que, ou depende do tipo da abordagem? Não, depende da disponibilidade da pessoa. Ela tá. pode fazer até duas vezes, 3 vezes, todos os dias, não 2 vezes no mesmo dia. Perfeito. Porque eu preciso desse tempo do corpo elaborando todo o trabalho que foi feito no dia anterior, né? Então, e o neurofeedback é a mesma coisa. O neurofeedback você pode fazer todos os dias. Eu já tive um paciente, aliás, foi o primeiro caso. Gente, é muito engraçado, porque até eu me assusto com os resultados. Teve um paciente que foi logo que eu montei a sala, ainda estava todo aos pedaços, tá? E ele teve 4 AVC sistêmicos. Veja, 4 AVC sistêmico é punk. É punk. E ele veio de cadeira de rodas. E ele chegava terça-feira, então ele fazia quarta de manhã, quarta à tarde, quinta de manhã, quinta à tarde, ia embora e depois voltava. E um mês,
esse homem voltou a andar. Ele Uau. voltou a comer. Caramba. Então, assim, até eu fiquei impressionada quando eu vi as filmagens, a firmeza, ele levantando da cadeira para pegar o andador. Cara, eu falei, gente, isso é muito louco. Então, a gente se assusta também com os resultados que a gente Sim. tem, né? Caramba. Mas, então, o espaço harmônico, ele foi criado, desenvolvido de uma forma que você recebe para cuidar de um corpo e recebe para cuidar de uma mente. E sem medicamentos. A gente trabalha só com frequências e não tem um equipamento que seja invasivo. Tá? Legal. Então, é só frequência. O Rife é um equipamento incrível. Nossa, ele foi desenvolvido há muitos anos por Edmundo Rife. E ele, você sabe o bando de pássaros que eles formam aquela Sim. dança, tem a Uhum. dança das andorinhas, né? Sim. O Rife é exatamente isso. Ele forma um grupo de elétrons e íons positivos e você seleciona, por exemplo, fígado. Você vai arrumar a parte energética de um fígado. Então, ele cria uma frequência que está no ar e o fígado, que tem uma frequência, ele recebe essa frequência equilibrada, Rife, e o fígado, tudo tende a seguir a mesma frequência. Cara, que Então, você sensacional. trabalha fígado, corrente sanguínea, sistema linfático, você estimula, por exemplo, a pessoa está com um problema de testosterona. Você estimula a produção, porque você está trabalhando com um órgão que está lá produzindo, e você estimula, porque ele já tem essa produção, mas você estimula aquele órgão a produzir mais. A pessoa que às vezes é um pouco cética, né? Basta ver a migração dos pássaros. E esses pássaros que às vezes eles acabam caindo porque as vibrações e as ondas que esses influenciam nesse voo deturpam e às vezes você vê esses pássaros caindo. Então, assim, a pessoa que vai falar assim, não, isso aí é balela. Porque, né? Cara, é onda, é frequência, é Tudo sons. Sim. Então, a gente trabalha muito com luz, com frequência, vibração, exatamente o que a gente trabalha. E o espaço harmônico fica onde? A pessoa que quiser achar? No 18 do Forte. Tá. Tem no Instagram? Tem no Instagram. Qual que é o Instagram? É espaço harmônico, mas o N com Y. Tá. É um logo laranja. Tá, vai ter o QR Code, só você clicar aqui no QR Code que você vai chegar E ali lá. tem umas histórias incríveis. Se vocês querem conhecer um pouco mais. Não, eu tô pensando assim, o meu voucher eu não vi, bicho. Eu tô tentando Eu achar. já tô assim, eu vou levar a esposa. Ô, doutora, É olha, muito bacana. mas é muito interessante É isso que você muito. tá falando assim. Eu juro, assim, eu conheço muita coisa. Mas, como é real, né? É diferente. É diferente. Então, tem né? até Como um é real, é detalhe. diferente. Nós estamos falando muito aqui de frequência, né? E tem uma parte da minha vida que eu falo que foi, assim, fundamental para eu mudar o meu olhar. Quando eu sonhei com aquela senhora entrando naquela casa vazia, com a pena laranja e tal, foi quando eu perdi tudo em São Paulo, eu morava em Pinheiros. Agora, desculpa, só um cortinho. Agora faz sentido essa pena laranja com o logo do Espaço Harmônico. Isso, exatamente, Ah. exatamente. Porque a pessoa quem fez, eu contei essa história para ela. Legal. Uau. E aí eu vim para cá. Nesse ano, foi um ano muito difícil. Meu transtorno de pânico me atacava diariamente. Eu vivia com antidepressivo, com Rivotril. Eu tentava trabalhar, eu tentava sair do lugar, mas parecia que eu estava com alguma coisa que me segurava. Quando chegou no final do ano, eu fui atender uma família lá em Carapicuíba. Meu carro, eu não tinha condições de manter um carro, né? Então, eu ia de ônibus e o transtorno de pânico me pegava. Quando estava voltando, era Natal, era meu primeiro Natal sozinha, longe dos meus filhos. Eu voltei e eu falava, ai Deus, esquece, eu desisto. Eu não dou conta, não vou mudar essa realidade, não sei o que eu faço, como eu faço. Eu estava realmente partindo para o caminho de desistir. Chega. Estava passando aqui na Rua Amazonas, tem um posto na esquina, Uhum. né? Era fim do dia, estava aquele calor infernal. E sabe quando chove, fica aquele asfalto com aquele vaporzinho assim? Uhum. Eu voltando de ônibus, eu pensava, como é que eu vou fazer para ser eficiente? Porque se é para fazer, tem que ser eficiente, né? Porque já estava uma meleca. Ficar meleca na cama era pior ainda, né? Então tinha que ser. Então eu ficava pensando como eu poderia fazer.
Desci no ônibus e fui caminhando perto daquele posto. Tinha um monte de saco de lixos no chão, era fim de ano, provavelmente festa de empresa, bem em frente ao McDonald's ali. De repente, algo me fez olhar para trás. Enfiado nesse saco de lixo, tinha uma pena laranja, Uau. Ô, louco. que eu tenho até hoje num quadro que eu pus. Eu olhei a pena laranja, logo me veio a bicho. senhora. Tá Você é maluco. doido. Você quer um Nossa. sinal? Peraí que eu vou te dar. Exatamente. E até aquele momento, o meu diálogo com Deus não era um diálogo assim. Pensa Sim. numa mulher histérica, Sim. bocuda, e eu brigando, xingando, falando que ele não existia, que tudo isso era uma palhaçada, que eu não sabia por que a minha vida estava acontecendo de novo tudo aquilo, perdendo tudo de novo, indo tudo sempre, sempre para o mesmo caminho do nada. Quando eu vi aquela pena laranja, cheguei em casa, eu falei, não, peraí, acho que eu vou dar mais uma semaninha. Quem sabe, né? E hoje estou aqui. Olha que sensacional. sensacional. E quer saber? Tudo que aquela senhora falou, hoje eu tenho. Tenho a minha casa, tenho os meus filhos perto de mim, tenho um casamento maravilhoso, amo o que eu faço profissionalmente. Cada vez que eu recebo uma mensagem de um paciente falando, eu acordei bem, eu estou bem, essa pessoa não tem noção da alegria que ela faz na minha Uau. vida. Não, sinceramente, assim, eu já entrevistei diversas pessoas, mas eu fiquei impressionado com a riqueza de conhecimento que você tem. Por isso que Obrigada, quando eu vi o seu Luiz. Instagram, eu falei, meu Deus do céu, É, deve ser um não, negócio- é Vai ser, eu fiquei pensando assim, o que eu pergunto a uma pessoa, porque é tanta coisa que eu posso perguntar, mas no final até foi além do que eu imaginei, porque você entrou numa área que é a área que a gente luta hoje, né? Dar vida para as pessoas. É. E esse dar vida não é fácil. E eu vou pedir para a doutora deixar um insight aqui, que estamos chegando no final. Não, eu falo que a gente precisa começar a melhorar esse negócio, porque eu sei que de uma hora não tá dando. Por isso que os caras fazem 4 horas de podcast. Falam, nossa, 4 horas, bicho, mas É que eles vai embora. A gente aqui uma hora passa que ele fica depois agoniado, fica entendeu? agoniado, porque você quer perguntar mais coisa, consulta gratuita. Poxa vida, vou estender mais uma horinha aqui. Mas assim, ó, o mundo tá doente, né? Sim. E as pessoas, elas estão nessa frequência ruim. Em 2019, eu tava meio, sabe, com aquela sensação que o mundo não tinha mais jeito. E aí veio a pandemia, acho que Deus falou assim, eu vou te mostrar que pode ser que tenha, né? É que Deus é teimoso, ele quer mostrar que vai dar certo. Aí veio a pandemia. Eu falei assim, pô, agora acho que as pessoas vão voltar a ser pessoas melhores. Meu amigo, eu tô achando que ficou pior. De verdade, assim, o mundo, eu detesto, eu não vejo TV aberta, tá? Vai fazer acho que mais de 12 anos. E os pequenos links que eu recebo ali em grupos de tragédia, olha aquilo, eu falo, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo ainda. Então, assim, as pessoas estão desistindo delas, elas não acreditam no espiritual. É uma loucura. É tudo uma bagunça, assim. O que a doutora poderia deixar de insight para essas pessoas que são desconectadas, assim como eu fui, você foi, para elas de verdade começarem a crer mais nelas, para chegar no sonho que elas nem sonham mais? Sim. Eu acho que a principal coisa hoje que eu falo pela minha própria experiência de como foi todo esse processo na minha cabeça, não acredite totalmente no que sua mente fala. A mente mente e mente. Porque nós trazemos histórias, não somente nós, da nossa vida. Nós trazemos histórias, eu trago histórias da minha mãe, da minha bisavó, que por incrível que pareça, a minha avó e a minha mãe passaram exatamente o que eu passei exatamente o que elas passaram. Eu não posso ter isso como uma verdade única. Então, quando eu negocio com a minha mente, eu paro de cair nessa armadilha das crenças que elas me trouxeram e eu estou revivendo as mesmas crenças. Não acredite, se você soubesse o poder que você tem dentro da tua mente de mudar a tua história de vida nesta dimensão, você iria se surpreender e a rir debochado do que a sua mente fala para você. Porque é muito rico o nosso poder. Mas só que você tem que olhar para frente. Não pode andar olhando para trás. O que te aconteceu não pode te definir. Você tem que traçar aí um novo caminho, saber aonde você quer chegar e colocar metas. Você não vai chegar aonde você quer exatamente em 6 meses. Tem que ir aos poucos, mas tem que ter essa meta. Tem que saber que para você, se você quer virar uma terapeuta, existem os caminhos de conhecimento. Existem os caminhos para você
abranger todo esse conhecimento para poder trabalhar com eficiência em qualquer profissão. Seja lá qual for, seja muito bom, mas olhe sempre para frente. Uau. Caramba. E deixa eu só finalizar com uma coisa que veio aqui de insight que é muito importante, né? Você falou algo muito importante. A gente, quando foi buscar por isso, não foi para o outro, foi para nós, em primeiro lugar. Como isso fez um efeito em nós, a gente entendeu quanto que isso é importante para o próximo. Então, tem totalmente a ver com a questão dessa profissão. Porque esses dias saiu uma matéria falando 98% de quem faz psicologia é gente que tinha problema psicológico. É claro, meu amigo, porque a gente foi passar por um processo que viu que deu certo. E aí, muitos eles acham que só aquilo funciona. E, na verdade, é uma continuidade, né? Por isso que você tem diversos cursos, tá? Hoje fazendo mestrado. E só para alertar o pessoal mais uma vez, ó, gente, esse podcast é para você compartilhar com milhares de pessoas. Segue a página, acione esse sininho para você receber as notificações, porque a gente está subindo aí, acho que é 1 por semana, fora todos os cortes. Então você tem conteúdos riquíssimos para você, de verdade, entender mais sobre você. Eu falo que se você assistir de verdade esses podcasts, você vai, de verdade, começar a ver coisas que você não está vendo ainda. E claro, sem direção, gente, é muito difícil a gente conseguir sozinho. Por isso que tem, né, a doutora Isabel, o Lúcio e diversas outras pessoas aí no mercado para você procurar. E eu falo assim, que cada pessoa tem uma necessidade. E eu vou ser honesto com você, eu já fiz diversas coisas, mas eu vou passar aqui com a doutora Isabel, porque ela me falou coisas que são interessantes para mim. O que você achou, Pedro? Eu já tô aqui assim, então, amor, a gente tem um lugar para ir hoje. A gente tem um lugar para ir hoje. O que você achou desse podcast de hoje? Aprendi horrores. Meu Deus do céu. Aprendi horrores e conecta também muito com o que eu já vivi. Sim. Né? Você olhar uma situação, você olhar um processo e você falar, eu vou tirar o positivo ou vou tirar o negativo daquilo. Por exemplo, eu bato, eu não tenho filho, tá, gente? Não é essa a realidade. Eu bato no meu filho porque meu pai batia em mim. Você tem a opção de bater no seu filho, como você tem a opção de não bater no seu filho, né? O famoso, eu vou aprender com o Lúcio com o erro dele, um cara mais inteligente, é aprender com o erro dos outros. Então, nesse cenário, grandes empresários, grandes pessoas estavam sempre cercadas de terapeutas e mentores na sua vida. Aí, quando eu falei isso pro Lúcio, falei, quem é o Pedro na fila do pão, né? Então, assim, isso traz clareza para a sua vida e você exorciza muito dos problemas que você, às vezes, nem sabia porque já estava escondido do teu passado. E aí você tem mais facilidade de olhar para frente. Exatamente. É Gente, mesmo. vamos agradecer aqui, Doutora Isabel. Prazer, viu, do fundo. Obrigada. Né? foi incrível. Obrigado, doutora. E a gente se vê no próximo podcast Mentalidade Produtiva. Até mais. Até mais.